Boa noite. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020. A Assembleia Legislativa aprova PEC, que assegura repasse de emendas orçamentárias direto aos municípios. Deputados precisam agora apreciar pauta de 70 projetos de lei antes do início do recesso parlamentar. Dados de novembro mostram curva crescente de casos da Covid-19. Os números chegaram ao patamar do mês de julho. E você vai ver também. Sala de aulas da rede municipal de ensino vão continuar vazias até o final deste ano. Um decreto municipal prorrogou a suspensão das aulas presenciais, que agora só deverão ser retomadas no ano letivo de 2021. E aqui no estúdio eu vou conversar com o Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Ao longo desta semana, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai realizar um esforço concentrado para votar cerca de 70 projetos de lei que ainda estão pendentes de aprovação. Entre as propostas, uma votação bastante esperada é a da PEC número 7 de 2019, que prevê a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emendas à Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. A votação em primeiro turno ocorreu hoje pela manhã e o segundo turno deverá acontecer já amanhã. A votação começou ainda pela manhã. No plenário, os deputados discutiam previamente a organização da sequência de projetos de lei que iriam à votação. Contudo, a discussão mais aguardada de hoje era a do projeto de emenda à Constituição número 7 de 2019, de autoria do deputado Tomba Farias, do PSDB. Em resumo, a PEC autoriza a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Uma proposta que pretende desburocratizar essas transferências de recursos. Olha, essa PEC ela tem aspectos positivos. Do ponto de vista da desburocratização, por exemplo, é um aspecto muito importante, porque quando o parlamentar indica uma emenda, ele deseja que sua emenda chegue ao seu objetivo final, que é beneficiar a população. Pouco tempo depois do início da votação, a sessão foi paralisada para que os deputados pudessem discutir os últimos pontos recorrentes à matéria. O projeto original foi rapidamente aprovado por unanimidade. Na sequência, 2 emendas foram rejeitadas e uma terceira aprovada. O propositor da PEC, o deputado Tomba Farias, do PSDB, explicou como a proposta beneficia os municípios. Vai dar agora segurança para a casa, vai fortalecer, vai obrigar ao governo que a gente não fique pedindo de joelho, pelo amor de Deus, implorando para que seja paga uma emenda que não é nossa. É para o município que precisa fazer um calçamento, que precisa de ambulância, que precisa de compra de medicamento. Um dos principais objetivos da PEC é fazer o repasse das emendas diretamente às prefeituras de uma maneira menos burocratizada. Mas esse dinheiro não poderá ser utilizado para o pagamento de pessoal. Isso porque cada município deve operar ao máximo dentro da lei de responsabilidade fiscal. Agora, a PEC das emendas impositivas vai à votação em segundo turno, que deve ser realizada já amanhã. Outras emendas relacionadas ao orçamento estadual devem ser apresentadas até a data limite de 9 de dezembro. O orçamento vai ter uma data, né, para ser passado na nossa comissão, da qual faço parte, sou presidente, a Comissão de Finanças e Fiscalização, que é dia 9, com a votação sendo aprovada lá. Aí a gente publica o avulso no dia 10, ela está pronta para ir, coisa que eu não estou acreditando muito, porque o tempo está curto. O tempo está muito curto, então é preciso de que a casa agilize e tem muitos projetos para ser votados, segundo eu soube. Então, eu acredito de que o presidente vai precisar fazer aí, né, um esforço muito grande para que a gente possa sair aqui no dia 17. Eu acredito que vai bem mais para frente. A PEC das emendas municipais, sem dúvida, é uma vitória das prefeituras, porque destrava por completo o repasse dos valores do Executivo para os municípios. Como era que ocorria antes? O deputado colocava a emenda para o município, a prefeitura precisava fazer um convênio com o governo para o governo liberar. Agora,
Caminho curtinho, basta o deputado colocar a emenda e aí o executivo já é obrigado a enviar a emenda para o município sem precisar de convênio. Na prática, esse projeto é extremamente importante porque destrava, desburocratiza e coloca a emenda, o poder do deputado de destinar a emenda vai chegar diretamente ao município de forma muito mais rápida. Com 11 servidores e 3 estagiários testados positivos para a Covid-19, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Natal, Natalprev, suspendeu o atendimento ao público e o trabalho presencial por 10 dias. Os casos de servidores infectados começaram a ser confirmados desde a semana passada. O número de doentes representa hoje mais de 1/3 dos servidores que estavam ativos no Natalprev. A maior parte está com sintomas leves e apenas um servidor teve que ser internado em UTI para tratamento. Durante a suspensão das atividades presenciais, não serão feitas perícias médicas. Já os servidores inativos do município do Natal, além dos pensionistas que necessitam obter a impressão dos seus contra-cheques, esses deverão acessar o site da Prefeitura na aba Servidor. Outras demandas poderão ser feitas pelos telefones 99195 1535 e o outro número 996760596. E ainda na temática da Covid-19, novembro acabou ontem e um balanço mostrou que foi o mês com maior número de casos confirmados da doença desde julho, aqui no Rio Grande do Norte. Foram quase 14 mil pessoas que testaram positivo para a doença nos últimos 30 dias. 13.947 novos casos, 2.204 a mais que em outubro. É o maior número desde julho, quando foram confirmados 20.406 casos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E foi em novembro que o estado teve o segundo maior registro de casos em um dia, desde o começo da pandemia. 3.880 confirmações da doença em 24 horas. Além disso, houve um aumento de 90% na ocupação de leitos de UTI em um intervalo de um mês. O auge da doença foi registrado em junho, quando o estado contabilizou 22.608 casos de Covid-19. E a Prefeitura do Natal prorrogou em mais 30 dias a suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino. Segundo a publicação feita no Diário Oficial de hoje, a suspensão das aulas seguirá até o dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, as aulas presenciais só voltarão no ano que vem. A secretária de Educação, professora Cristina Diniz, explicou essa medida. Ele se dá por duas questões. A primeira é que os protocolos de retorno às aulas estão sendo colocados em prática nas escolas e nos centros municipais de educação infantil. Dessa forma, a aquisição de álcool gel, de máscaras, de sabonete líquido, de mais pias sanitárias, enfim, de EPIs que são necessários ao retorno já estão sendo adquiridos, como também as escolas e CMEs estão sendo preparados para este retorno. Estão cumprindo o protocolo tanto pedagógico de retorno, quanto o protocolo de biossegurança. Outra questão também que nos fez pensar acerca da não volta às aulas neste momento é a situação da Covid no nosso município, que vem tendo uma curva ascendente em relação ao mês de outubro, e também o número de pessoas infectadas e a taxa de transmissibilidade. Diante disso, nós optamos por ter um retorno mais seguro e com mais cautela, ficando para 2021. A medida do prefeito Álvaro Dias, o decreto, é extremamente sensata. Sensata, calcada em duas realidades. A realidade da própria pandemia da Covid-19 e a realidade que precisamos reconhecer, que a rede pública municipal, assim como ocorre com a rede estadual, precisa se preparar sobre vários pontos de vista, inclusive com a aquisição dos equipamentos de proteção individual, para só aí retomar o ensino presencial.
E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Muito boa noite também a todos que nos acompanham. E pouca coisa muda com relação ao tempo no Nordeste neste início de dezembro. Nesta quarta-feira tem previsão para temporais entre o norte do Piauí e do Maranhão e também chove por toda a extensão litorânea da região Nordeste e as demais áreas seguem com tempo mais seco e firme. Amanhã em São Luís, mínima de 25 e máxima de 30 graus, com previsão para pancadas de chuva. Mesmo com a chuva, na quinta-feira, a máxima alcança os 31 graus. Em Teresina também tem previsão para pancadas de chuva, a mínima de 23 e a máxima de 35 graus. Pode chover até pelo menos o fim de semana na região de Teresina. Em Natal, mínima de 25 e máxima de 30 graus nesta quarta-feira, também com chuva em forma de pancadas. Na quinta-feira, a chuva diminui um pouco, vem em forma mais pontual e isolada, a máxima também é de 30 graus. Em Recife, nesta quarta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, a mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. O Bom de Cidade faz um rápido intervalo. A gente se encontra em 1 minuto. Fim de ano chegando e até agora mais de 500 taxistas de Natal ainda não realizaram a vistoria do taxímetro deste ano. A verificação é feita pelo IPEM e pode ser agendada pelo próprio site do Instituto. Todo ano a mesma situação se repete. Um grande número de taxistas da Grande Natal deixa para a última hora a realização da vistoria do taxímetro, o instrumento mais importante para o trabalho nas ruas. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado, o IPEM, responsável pelas vistorias, aproximadamente 500 taxistas ainda não regularizaram seus aparelhos. Primeiramente, olhar as condições do taxímetro, que é aquele marcador do valor, olhar se a tarifa está R$4,85, certo? A bandeirada, e dar uma olhada no taxímetro com relação ao lacre, se ele está intacto, se ele não está rompido, se tem o selo da aferição subsequente. Às vezes ele pode ter o selo de 2020, mas está em dias, porque ainda não chega ao seu mês de aferição. Por conta da pandemia, o setor de taxímetro do IPEM precisou paralisar as atividades por cerca de 120 dias. Com a volta dos agendamentos eletrônicos, a meta agora é agilizar o maior número de vistorias possíveis. Possivelmente eles serão notificados, mas assim, toda notificação é passível de justificativa. Caso o taxista não tiver nenhuma justificativa, será multado. Mas mesmo com muitos taxistas que deixam para a última hora a vistoria, sempre tem aqueles que se organizam antecipadamente, mesmo com a pandemia atrapalhando. Deixar para a última hora, a gente fica estressado, uma correria grande, enfrenta muito mais fila, é difícil. Então eu procuro fazer as coisas bem antecipadas mesmo. Eu fui na cooperativa e lá eu procurei a secretaria lá e eles imprimiram para mim a guia e eu só paguei ontem e hoje estou fazendo a pista. Não foi difícil não. E ainda segundo o setor de taxímetro do IPEM, 3 municípios possuem o maior número de taxistas que precisam se regularizar até o final do ano. São eles Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, todos da região metropolitana de Natal. A taxa para a emissão da GRU, que garante o agendamento, é de R$ 52,18 e pode ser emitida diretamente no site do IPEM. A vistoria na pista acontece durante toda a semana, das 8 ao meio-dia. Por dia, estão sendo feitas de 20 a 25 vistorias. Chegou a hora da gente dar um pulo em Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações é Napoleão de Castro. Muito boa noite para você, Napoleão. Ana Ruth, meu abraço, cumprimentos a você, ao nosso telespectador do Band Cidade e na Band Natal nesta terça-feira. Já te volta de Brasília, Palácio do Planalto, no acompanhamento aqui direto da capital brasileira. Olha, em entrevista coletiva, agora há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou que há possibilidade, sim, de aprovar a reforma tributária ainda este ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária pode ser aprovada ainda este ano e que tem votos suficientes para aprovar o texto, mesmo sem o apoio do governo. Ele destacou que a proposta já tem aproximadamente 320 votos, incluindo os partidos de esquerda.
mas ressaltou que, se o governo apoiar, a margem para aprovar fica muito mais tranquila. O presidente destacou ainda que o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deve apresentar esta semana o parecer para a equipe econômica do governo e também para os líderes. Para o presidente da Câmara, o que vai fazer o Brasil retornar ao crescimento é a aprovação dessa reforma. Pois é, essa perspectiva, em cima dos números apresentados pelo presidente Rodrigo Maia, pode levar esse tema a ser colocado em pauta até o próximo dia 18. Por falar nisso, como ficam as perspectivas de trabalho a partir de agora? Pela liderança do Cidadania na Câmara Federal, o deputado da Vitória conversou com a equipe Band Natal e deu detalhes a respeito da programação a partir de hoje. Nesse período pós-eleitoral, que nós vivemos aí a escolha democrática dos nossos prefeitos e vereadores, o Congresso já se organiza para os pontos importantes que o brasileiro espera. Um deles é a obrigação anual de votarmos o Orçamento Geral da União, que passa pelo crivo do Senado e da Câmara. Estamos nos preparando para isso e eu, como membro da Comissão Mista do Orçamento, também estou debruçado sobre o próximo orçamento, que a gente possa proferir um bom voto. Mas outros temas estão na memória do nosso país, dos nossos brasileiros. Um deles é a reforma administrativa, que é muito importante para que possamos promover os avanços na máquina pública, e também a reforma tributária. Esse sim é um projeto que vai entrar na vida de todo cidadão. Os nossos entes federados, municípios, estados e a União precisam desburocratizar, precisam melhorar, otimizar a cobrança dos tributos no nosso país. Não dá mais para sermos uma máquina tão complexa como essa, e a gente precisa que o Congresso dê todo o seu apoio, o governo federal também acolha as sugestões que vêm da sociedade e que nós estamos lá de forma referenciada pelos votos, credenciadas para poder representar e proferir essa mudança. Deputado da Vitória, Cidadania e Espírito Santo, pela liderança do partido na Câmara Federal. De Brasília para a Band Natal, reportagem de Napoleão de Castro. E no próximo bloco eu converso ao vivo com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Antônio Marinho. O Band Cidade volta em um minuto. E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Nós já estamos fazendo o contato com o Procurador e agora sim, eu tenho a alegria de receber aqui, via Skype, para conversar conosco, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Antônio Marinho. Muito boa noite e seja bem-vindo, doutor Luiz. Boa noite, Ana Ruth. Prazer estar aqui com você neste programa de grande audiência e saudar também os telespectadores. Procurador, Super Refis 2020, promovido pelo governo Super Refis 2020, promovido pelo governo do Estado, prorrogado o prazo final de adesão. Por quê, procurador? Ana Ruth, a prorrogação se deu à grande procura que os contribuintes que estão inscritos na dívida ativa do Estado e também com débitos na Secretaria de Tributação buscaram fazer a quitação e, na realidade, alguns, ou muitos, melhor dizendo, não conseguiram fazer essa negociação e o governo achou por bem fazer a prorrogação por mais 30 dias, dando a oportunidade para que todos que pretendem ficar quites com os seus tributos, principalmente PVA e ICMS, possam fazer a negociação. Já é possível a gente fazer um balanço parcial do refis do Estado do Rio Grande do Norte, procurador? Podemos sim, Ana Ruth. No caso da PGE, que trabalhamos com os créditos inscritos em dívida ativa, nesses 30 dias foram negociados 117 milhões de créditos inscritos em dívida ativa e uma arrecadação de superior a 35 milhões de reais. A gente pode dizer com certeza de que é a maior arrecadação de refis que a Procuradoria do Estado teve nos últimos anos. Mobilizamos mais de 30 profissionais na PGE, dentre procuradores, servidores, colaboradores terceirizados, as 3 regionais
que temos em Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros, e mais a Procuradoria da Dívida Ativa, que fica em Candelária, e também colocamos um posto extra na própria sede da PGE, na Afonso Pena. E também, claro, através das plataformas digitais. Colocamos no site da PGE uma plataforma específica para essa negociação do Super-Refis, em que todos os contribuintes que tiveram a oportunidade de acessar simularam os débitos que tinham, como queriam pagar em tantas parcelas, inclusive até através de cartão de crédito. Então, houve um alto acesso dos contribuintes através da nossa plataforma. Daí o êxito, sem falar também no apoio que a governadora Fátima Bezerra nos deu, colocando, inclusive, a equipe de marketing à disposição, fazendo matérias em toda a imprensa e chamando todos que tenham, eventualmente, crédito escrito em dívida ativa para negociar e fazer o pagamento. Então, podemos dizer que foi um grande êxito. Tem os dados também da tributação, que eu não disponho no momento, mas as informações que eu tenho do secretário Cadu é que realmente foi também um grande sucesso os débitos que foram negociados na própria Secretaria de Tributação. Agora, procurador, nós estamos em um momento de pandemia, com crise econômica, e de repente o Potiguar, ele está buscando quitar os seus débitos com o Estado do Rio Grande do Norte, como o senhor mostrou aí os números da Procuradoria-Geral do Estado. Aqui o senhor acredita, em meio à crise econômica, o Potiguar ainda tentar ficar quite com o governo? Em primeiro lugar, porque o cidadão Potiguar, ele tem, por tradição, honrar todos os seus compromissos, independentemente da origem desses débitos que eventualmente tenha. Então, é a tradição do povo potiguar honrar todos os compromissos que tem. E, principalmente, quando percebe que há um grande desconto, no caso, houve 95% de desconto de juros e multas nos créditos de IPVA e ICMS, e também tem a certeza de que os recursos arrecadados irão para educação, saúde, inclusive, evidentemente, pagamento dos salários em atraso. Evidentemente que o valor por si só não dá para quitar todas as folhas, mas com certeza esses recursos serão carreados para pagamento da folha em atraso. Eu acho que esta é uma grande conquista do contribuinte em ter esse desconto, esse deságio nos pagamentos de débitos e também saber que o destino dos recursos voltará para ele próprio, na condição de investimento, na saúde, na educação e, evidentemente, no pagamento de salários. Procurador, o senhor acredita que nós vamos chegar ao final de dezembro, prazo limite, o novo prazo limite, é quanto em percentual ou com quanto em valores negociados? Bem, no momento, os números que nós temos são os que eu lhe falei, que exatamente negociamos em termos de dívida ativa na PGE 117 milhões e 35 milhões arrecadados. Nós esperamos manter o mesmo ritmo de negociação e repetir esses números nos próximos 30 dias. Exatamente a tributação também deverá ter algo parecido, porque seremos ainda mais colocando à disposição do contribuinte as ferramentas para que ele possa negociar esses créditos e esses débitos. Procurador, de fato vai ser o último refis do governo Fátima Bezerra? Eu vi alguns auxiliares já comentando sobre isso e me chamou a atenção, quer dizer, é o único da gestão atual? Possivelmente sim, porque para fazer um refis, a necessidade de ter a aprovação no CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, e cada refis exige a aprovação unânime. E os conselheiros, eles sempre têm, por regra, ter no mínimo 4 anos de carência entre um refis e outro. Então, pelo menos neste primeiro governo, eu diria que é praticamente impossível se ter a repetição de um refis, principalmente nos moldes que temos neste momento. Daí a importância do contribuinte, do cidadão eventualmente inscrito em dívida ativa ou então que está com os débitos na tributação, que ele utilize esse prazo
de prorrogação para fazer a quitação desses débitos. É uma oportunidade rara, com descontos extraordinários e que realmente dá total condição para que ele, contribuinte, fique em dia e um cidadão legal para com os tributos, quer de ICMS, quer de IPVA. Procurador, o que é que acontece com o contribuinte que está na dívida ativa, que está aí nessa lista da Procuradoria-Geral do Estado? Bem, se for empresa, é evidentemente que o primeiro impedimento que ela tem é exatamente não poder participar de nenhuma licitação em que o Estado ofereça a contratação de bens, serviços, produtos, insumos, de um modo geral. Então, ela já teria um limitador de mercado. Sem falar que também a empresa que está com seus créditos inscritos em dívida ativa e com débitos com a tributação, ela entra numa lista de devedores que não estão em dia, que estão na ilegalidade. E no caso do cidadão, algumas certidões que ele precisa para... Procurador, eu vou pedir desculpas. Da cidadania em comum, em geral... Procurador, eu vou precisar interromper o senhor, pedir desculpas, e nosso tempo, infelizmente, esgotou. Agradeço a sua atenção e a disponibilidade de estar aqui prestando todas as informações. A gente volta a conversar posteriormente. Muito obrigado, uma excelente noite. Ana Ruth, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para todos. Boa noite. Obrigada, um abraço e boa noite. A você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã. Acompanhe o Jornal da Band.